Amém, queridos? Então, hoje é a nossa segunda aula sobre intercessão, amém? Nosso estudo sobre intercessão. Semana passada nós falamos sobre alguns tópicos, né? Sobre a intercessão. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Quem estava aqui a semana passada? Alguns estavam aqui, amém? Outros estão aqui hoje, começando a participar hoje. Mas o que a gente aprendeu sobre intercessão, amém? Que nós temos um ajudante que nos ajuda na intercessão, o Espírito Santo, nosso auxiliador, nosso intercessor que está conosco, Jesus, o nosso intercessor legal. Nós vemos alguns exemplos de intercessores na Bíblia, amém? E nós vemos que Deus ama intercessores, amém? E Ele busca por intercessores, assim como Ele busca por adoradores, amém? Ele busca por homens e mulheres que se coloquem na brecha para trazer e fazer valer a vontade do Pai na terra. Então hoje eu quero falar sobre alguns tópicos, nós vamos começar falando sobre quem é o intercessor, amém? Quem é o intercessor? O intercessor é aquele que toma tempo orando pelos outros e usa de autoridade sobre Satanás, para o bem dos outros. Ele nunca desiste, amém? Até que seu pedido se torne realidade. É trazer à existência as promessas do Senhor. Amém? Então, o intercessor é aquele que se coloca em favor de outras pessoas. Amém? O intercessor é aquele que está enganjado em causas que na maioria das vezes não são as suas causas pessoais. Ele está sempre orando por outras pessoas, amém? Ele está se colocando na brecha por outras pessoas. E ele é aquela pessoa que, quando começa a orar, ele quer ver o resultado, ele quer ver a vontade de Deus se cumprindo e se realizando, amém? Ok? Vamos ver lá, em Lucas 18:7, diz assim, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Amém? Se coloca na presença de Deus, amém? A Bíblia diz que de dia e de noite. De dia tem alguém, ele está intercedendo, à noite ele está intercedendo, até que a justiça seja feita. João 15:7 fala assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Diga, realizado. Deus vai realizar, vai concretizar aquilo que estamos pedindo. Amém? Então o intercessor, ele é alguém que não entra para orar só para fazer um desencargo de consciência. Ah, eu disse que ia orar, vou orar, que senão eu vou estar mentindo. Não, ele tem um interesse genuíno para que as pessoas por quem ele está orando alcancem vitória. Você está orando pela tua família? Você está orando por alguma situação em que Deus tem te mostrado? Então você não está orando apenas para dizer que você não orou. O seu interesse tem que ser: eu quero ver o agir de Deus na vida dessa pessoa ou nessa situação, amém? John Wesley diz uma coisa, que Deus nada faz a não ser responder orações. Diga, Deus responde orações. A oração que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Ou seja, Deus trabalha. A Bíblia nos fala que nunca se viu um Deus igual, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E você sabe o que significa esperar em Deus? Esperar em Deus não é nós estarmos passivos sem fazer nada. Amém? Esperar em Deus é nós não ficarmos ali ver se alguma coisa vai acontecer. Esperar em Deus fala de alguém que está posicionado, amém? Na presença de Deus, aguardando que algo aconteça. Por quê?
Porque ele está na posição de alguém que está intercedendo para que a vontade de Deus ocorra na terra, amém? Então Deus é um Deus que trabalha em favor dos seus. Deus trabalha para responder às nossas orações. O intercessor, ele vela pela palavra profética. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 4, 2 ao 4. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual também eu estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Você sabe o que significa isso? Amém? Que o intercessor, ele é alguém que está constantemente diante de Deus, orando para que a vontade, para que a palavra liberada dos céus se cumpra na terra. Amém? Então ele é alguém que está ali sempre velando, sempre ali presente, sempre vigiando para que aquela palavra que Deus liberou aconteça. E como que ele faz isso? Intercedendo. Amém? O intercessor é um cristão que se mantém em uma posição contra os demônios e Satanás em nome de Jesus. Até que o que foi determinado se cumpra. Ele combate e esse combate é feito através do quê? Da oração. Colossenses 4,12 diz assim: sauda-vos Epáfra, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeito e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Amém? Então, diga o intercessor, ele é aquele que se mantém em uma posição contra demônios e contra Satanás, amém? Que tentam impedir que a vontade de Deus se realize. Outra coisa, o intercessor é o crente que ouve a voz de Deus e que determina como orar e por quem, segundo o coração de Deus. João capítulo 14, verso 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então é alguém que ora, não apenas ora, mas ele entende como orar e por que orar, por quem orar. E ele não intercede para fazer a vontade sua ou de alguém, mas ele intercede para que a vontade de Deus se realize. Amém? O intercessor ora pelos perdidos, até mesmo sem conhecê-los. Ora porque Deus precisa para poder se mover na terra. Quando oramos, damos o direito legal para que Deus se mova. Ezequiel 22:30 está escrito assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Amém? Você já parou para pensar que Deus, para agir na terra, ele precisa de alguém? Amém? Amém. Deus precisa de alguém para ele agir na terra. Para que Deus pudesse entrar na terra, ele precisou vir na forma como homem. Por isso nós falamos que Jesus é o intercessor dos intercessores. E ele é o intercessor legal. Porque Deus, para intervir na vida do homem, ele não pode vir como um espírito. Ele precisou, João diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós.
Deus está buscando e procurando os intercessores, os homens e mulheres que se colocam na brecha para orar. Por quê? Porque é por meio de um homem que Deus tem a legalidade para agir na terra. É por isso que Cristo é a cabeça da igreja, mas o corpo é a igreja. Então, Deus precisa do seu corpo se movendo e se movimentando na terra. Então saiba de uma coisa, muitas vezes a gente diz assim, se Deus quiser, Ele vai fazer. Está correto até o ponto que nós estamos abandonando a nossa responsabilidade. Certo? Está correto a gente dizer que se Deus quiser, Ele vai fazer. Está errado? Não está errado. O que está errado? O que está errado é a motivação com a qual nós estamos falando isso. Nós estamos dizendo, olha, eu não tenho nenhuma responsabilidade com o que vai acontecer. É Deus que quis. É Deus que desejou assim. Não, Deus está dizendo, para Ele agir, Ele precisa de um homem na terra. Que interceda, que se coloque na brecha. Amém? Watchman Nee, um pregador chinês, muito usado por Deus, ele diz, os céus esperam as ordens da terra. Ô, glória! Você já imaginou? Eu sei que muitas vezes a gente tem aquele complexo de cachorrinho vira-lata, de que nós não somos nada, de quem somos nós para dizer alguma coisa para o céu, né? Pecadores, mas os céus estão aguardando comandos da terra. Olha o que Jesus disse, olha que interessante. Jesus começa dizendo assim, tudo que for ligado na terra, ele não começa dizendo tudo que for ligado no céu. Ele diz, é o contrário, tudo que for ligado na terra e tudo que for desligado na terra. Ou seja, a terra é o lugar de ligar e desligar. Os céus só correspondem ao ligar e ao desligar que nós fizemos. Para Deus estar no lugar, Ele diz que precisa ter 2 ou mais pessoas naquele lugar, amém? Então Deus usa homens. Deus se manifesta através de homens, amém? Então diga, Deus quer usar a minha vida. Amém? E Deus vai usar a sua vida. O intercessor mantém sua vida fora do pecado, pois ele impede as respostas de Deus. 1 Pedro 3,12 diz assim, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Então, o pecado, os nossos desvios, uma conduta que expressa um caráter contaminado, são empecilhos para que a oração seja respondida. Então podemos orar, mas não obtemos respostas. Então a maneira como nós nos comportamos vai afetar a nossa vida de intercessão. Olha o que a Bíblia diz sobre no casamento. A Bíblia diz para o marido, nós maridos, né? Os que vão ser maridos aqui, amém? Recebam, os não estão recebendo. E as que vão ser esposa? Eita, ai, ai. A Bíblia diz para os maridos, tratai as vossas esposas com entendimento. Não maltratem elas. Não distratem elas para que as vossas orações não sejam impedidas. E eu vou dizer uma coisa, um dos lugares mais fáceis de a gente pecar e ter as orações impedidas é na nossa casa, não é? Porque é o lugar onde a gente não policia no que fala, do jeito que fala. E obviamente que vale para os maridos e vale também para as esposas, amém? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus está dando uma ordem aqui para o sacerdote. Está dizendo, a sua oração pode ser impedida por causa da maneira como você trata o seu cônjuge. E aqui Pedro fala que o Senhor, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O intercessor também sabe qual é a sua posição em Cristo. E ele coloca Jesus em primeiro lugar, estando debaixo da vontade dele. Tiago 4,7 diz assim,
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, ninguém entra em oração, ninguém entra em batalha pela sua casa, por uma cidade, por uma causa, por um amigo, por alguém que você está se colocando na brecha sem entender que Jesus está acima, que ele é a autoridade maior, amém? Ou seja, eu estou debaixo da autoridade de Cristo, eu estou sujeitando-me ao Senhor, e eu estou resistindo ao diabo e ele vai ter que fugir. Ou seja, o que garante que o diabo vai ter que bater em retirada da sua casa, do seu casamento, da sua família, na vida dos discípulos, na cidade, aonde o Senhor nos colocou, na empresa onde trabalhamos, na escola, é que nós estamos submissos a Deus, amém? Debaixo da autoridade de Cristo, e ela nos protege. A autoridade maior protege a autoridade menor. Diga, eu sou autoridade. Jesus disse que nos deu mas nós precisamos estar submissos a uma autoridade maior, que é a autoridade dele. E aí o diabo tem que bater em retirada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ore pelas situações que você está passando. Às vezes a gente está trabalhando e está tendo uma guerra, um contra-ataque. A gente não pode ficar passivo de ficar sofrendo aquilo e achar que é aquilo daquele jeito mesmo. Às vezes a gente acha um caminho de fuga que é, vou sair do trabalho. Não é? Vou pedir as contas. Alguns dizem, eu vou me separar. Alguns dizem, eu vou embora dessa cidade. A gente quer mudar de geografia, a gente quer mudar algumas coisas que não são as coisas que tem que mudar. O que a gente tem que entender é que a gente pode entrar debaixo da autoridade que Cristo nos deu para que o diabo tenha que mudar. Amém? Então quem vai ter que sair não é você, é o diabo que vai ter que sair. É óbvio que existem geografias que talvez a gente está, que não é o local aconselhar para você estar. Mas há muitos lugares que a gente está fugindo desses lugares. A gente está enfrentando algumas batalhas e de repente começa a fugir. E quem tem que fugir é e não você. Diga para o seu irmão, diga, não é você que tem que viver fugindo. É o diabo que tem que fugir, amém? Estão entendendo? Tudo bem até aqui? O intercessor é o cristão que está disposto a fazer o que for necessário no combate, na oração, para que a situação mude. Amém? Mateus 7,7 diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai, batei e abre-se-vos-á. Então o homem e a mulher de Deus que ora e que busca Deus, ele é determinado. Ele tem uma determinação. Para quando ora, ele vai até o fim. Amém? E Deus gosta daqueles que perseveram. Amém? E Deus, ele responde àqueles que perseveram. Então a gente vê aqui níveis de intercessão. Primeiro nível de intercessão que nós encontramos é pedir. Todo nascido de novo, todo aquele que é nascido em Cristo, eles devem pedir em oração. E a Bíblia nos diz que nós temos também que saber como pedir. Olha que Tiago, capítulo 4:3 diz assim, pedi e não recebeis, porque pedis errado, mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, o primeiro nível de intercessão é pedir. É o básico. Você já percebeu que com uma criança, quando ela começa a se desenvolver, ela sabe fazer o quê? Pedir. As necessidades delas, amém? Você não vê uma criança pedindo por outra situação, ela quer satisfazer a sua necessidade. É o primeiro nível de intercessão, nós devemos pedir. Só que a Bíblia nos ensina que nem tudo que a gente pede vai receber. Por que não vai receber? Não é porque Deus não quer dar, porque às vezes nós precisamos aprender a pedir, amém? Então o primeiro nível de intercessão é pedir. O Senhor diz, pedir e dar-se-vos-á. Então aprenda a pedir. Segundo nível de intercessão é o buscar, amém? Aqui na tela nós temos o buscai e achareis. É quando você avança no nível da sua oração
que é quando o pedido se torna mais insistente, né? A ideia cativa o intercessor e ele quer fazer de tudo para que a oração seja atendida. E é uma busca, porque muitas vezes temos que buscar a razão pela qual a resposta de Deus ainda não veio. Amém? Na primeira parte você pede. Só que muitas vezes quando você pede, o que vai suceder? Nem sempre vai acontecer de imediato. Qual é o segundo nível que a gente entra? Buscar. Buscar já é algo que te leva a prosseguir, a perseverar. E aí vem as questões. O porquê que eu não estou recebendo? O que está impedindo a resposta? Por que é que não aconteceu? Qual foi o motivo? Então, no buscar, você avança. É onde a oração se torna mais insistente. Amém? Então, deixa eu dizer uma coisa. Tem coisas que você vai pedir uma vez e não vai acontecer. E aí Jesus diz, então, insista e comece a buscar. A buscar, e a Bíblia diz, quando você vai buscando, você vai achar. Então, só acha quem está procurando, amém? O interessante é que no pedir a primeira vez, ele é mais superficial. E no buscar, ele já é algo mais criterioso, amém? Geralmente você está procurando algo que não está aparente, algo que está escondido. Então, tem muitas bênçãos, tem muitas respostas, tem muitos tesouros de Deus para a nossa vida que estão escondidos, mas só vai achar quem buscar, amém? Então, às vezes, nós nos contentamos com algumas coisinhas, mas quando é algo mais precioso, que exige de mais insistência, de mais trabalho na oração, a gente para. E aí a gente não acha os tesouros que Deus tem escondidos para nós. Terceiro nível é bater. Aqui entra um elemento de urgência e insistência. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz assim: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Na esperança, regozijo. Na tribulação, paciência. Mas na oração, perseverança. Batei e a porta lhes abrirá. Ou seja, para que uma porta se abra, você precisa bater. Eu acho interessante uma conexão que Jesus disse. Jesus disse assim, que eu edificarei a minha igreja. Diga, uma igreja edificada. Aqui fala de alguém que está o quê? Firme. Firmado. Não está mais vacilante. Não está oscilante. E ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra elas. Não resistirão. As portas do inferno terão que se abrir. Ou elas serão arrombadas, derribadas. E olha o que o Senhor diz. O Senhor diz que nos daria os tesouros das trevas. Então, nas trevas tem muitos tesouros. Só que as portas das trevas não se abrem facilmente. Por isso que é o terceiro nível de intercessão, que é bater. O bater aqui não é somente o ato educado de chegar. Quantos aqui foram visitar uma casa no tempo que não tinha campainha ainda? No Brasil, isso é muito isso, né? E no Japão, algumas vezes acontece, né? De você ir no local e você ter que fazer. E dentro da etiqueta está lá que você não pode ficar, né? Na primeira vez, o que acontece? Você chegou educadamente, você vai lá, 1, 2, 3. Dá um intervalo, para que dê tempo da pessoa sair do lugar onde ela está. Mas se demorou muito e a pessoa não veio, o que você faz?
Um, dois, três. Você está ali sem muita urgência, correto? Sem muita urgência você está batendo. Mas quando você está com uma urgência, a etiqueta vai embora, não é? Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Você está correndo, está numa rua, e de repente você vê lá que vem lá um cachorro, vamos lá cá, um pitbull. Um pitbull correndo. E ele está a uma distância. E você acha uma casa. Você chega lá, não tem campainha. Como que você iria bater? Ia esperar 5 segundos, 10 segundos para ver se a pessoa vinha? Como que você ia fazer? Na primeira... Abre a porta, por favor, eu quero entrar. Porque é urgente. Esse é um nível de guerra, é um nível de batalha, é um nível de urgência que você entra no reino do Espírito batendo, amém? Porque a porta tem que se abrir. É um nível de urgência, não é um nível que você está ali, não, se Deus fizer, se acontecer, se der, deu, se não der, não deu. Não, você entra para vencer. Você não entra com toda aquela etiqueta, você entra guerreando, amém? Para que as portas venham e tenham que se abrir. E aí Jesus diz assim, batei, batei, e a porta se abrirá, amém? Então tem porta que só se abre batendo, amém? Não é falando, é batendo, é insistência, é perseverança, amém? E as portas irão se abrir. Diga, eu creio que as portas vão se abrir. Tudo isso pode ser feito com jejum, separando mais tempo para estar na presença de Deus, clamando para que haja uma mudança na situação. Em todos estes níveis há um peso, uma carga no coração que tem que ser aliviada. E isso pode ser por um breve tempo ou por um período mais longo. E esse alívio da carga somente acontece quando oramos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você está carregando alguns fardos que não vai sair só com conversa. Não vai sair só com conversa. Às vezes fala, eu estou precisando de um gabinete, de ter uma conversa. Válido, é válido? É válido. Mas tem fardos que só saem com oração. Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo que é suave. Então o fardo, ele precisa ser trocado. Então quando esse fardo vem sobre nós, de uma necessidade de oração, de uma necessidade de intercessão, sabe o que a gente tem que fazer? Orar. Não vai resolver a gente ficar pensando. A gente precisa estar sensível que aquele momento que está esse fardo, você tem que orar, entregar e apresentar na presença de Deus, amém? Querido, eu já passei por situações de ter momento de estar com um fardo tão pesado que parecia que eu ia me ali desfalecer. E óbvio que nós não estamos falando de um fardo literalmente falando, nós falamos de uma carga espiritual, de uma guerra, de uma batalha muitas vezes. E aí eu tomar a decisão de orar, mesmo sem estar com muita vontade de orar, e começar a falar, a declarar em voz alta. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes você precisa sair de um ambiente e ir para um ambiente onde você tem a liberdade para pronunciar, para falar. Eu abri a minha voz, rasgar verbo diante dos céus e colocar diante de Deus tudo que estava acontecendo, tudo que estava passando, toda aquela situação e o fardo ser retirado. E eu saí daquele momento leve. Porque às vezes há uma carga de intercessão até mesmo a nível pessoal, de oração a nível pessoal, amém? Onde se apresenta diante de Deus e joga esse fardo. Passa para ele, pega o dele que é leve. Outras vezes você vai ter um peso de oração por alguém, por uma pessoa, e enquanto você não fizer, aquele fardo fica, amém? Mas quando você ouve a voz do Senhor, eu já tive algumas vezes de eu estar deitado, dormindo e acordar com
um peso, uma necessidade de orar por uma pessoa que às vezes eu nem sabia por quem era. E eu ia orar até que aquele sentimento, aquela necessidade cessasse. Quem já teve essa experiência de orar por alguém, de interceder por alguém, né, que Deus estava colocando no seu coração, enquanto você não fez, ficou aquele sentimento, aquele fardo, aquele peso, né? Deus estava te chamando, amém? Para você orar. E quando nós oramos, a carga é aliviada, amém? Por isso Jesus disse, vinde a mim. Como que você vai a Jesus? Não tem como você pegar um ônibus aqui no centro e ir até Jesus, aqui e ir até Jesus. Não tem como você pegar teu carro, eu vou até Jesus, onde que ele está? Deve estar lá no centro. Eu vou até Jesus, ele está lá na igreja, sim, ele está aqui na igreja, mas ele está na tua casa também, amém? Então como eu vou até Jesus? Quando eu fecho a porta do meu quarto, aqui pode ser o seu escritório, pode ser até a porta do seu carro. É a porta da intimidade do lugar onde você está sós com Deus. E aí você vai até ele e você entrega o fardo. Amém? Gente, oração é a melhor terapia que existe. Nós precisamos de terapia, de pessoas que nos ajudem. Sim, por isso Deus deixou essa sabedoria e essa ciência. Toda ciência vem do Senhor, amém? Toda boa dádiva vem dele. Mas oração é a melhor terapia, porque você fala com o terapeuta com o psiquiatra com o psicólogo dos psicólogos, aquele que conhece você não por fora, mas por dentro, aquele que não apenas conhece a palavra que sai da sua boca, mas a intenção que está no teu coração, amém? Você já imaginou se fosse no consultório e chegasse lá, ele fizesse um raio-x de você, e de repente você começasse a falar algumas coisas que não eram, e ele falou, para, volta, agora você vai me falar a verdade. Até que você falasse toda a verdade, e Jesus dizia, a verdade vos libertará, amém? E com Jesus você pode falar toda a verdade, amém? Glória a Deus. Estão aqui ainda? Todo mundo está aqui? Ninguém foi para a Lua, para Marte não, né? Amém, vamos lá então. Os ministérios específicos da intercessão. Ministério específico da intercessão. Podemos colocar aí a intercessão que nós chamamos de intercessão genéricas, né? Que quando nós gastamos longas horas, tempo, orando por vários pedidos, motivos de oração, dados por pessoas ou recebidos pelo Espírito Santo. Às vezes alguém chega para você, olha, você podia orar. Na fábrica, na empresa, a gente tem muito isso, não tem? Às vezes você está conversando com uma pessoa e ela sabe que você é um servo de Deus, um crente, uma crente, e aí ela tem lá um familiar dela que está passando por um momento difícil, né, ou está enfermo, e ela fala, olha, você pode orar por mim lá na igreja? Você fala, o que você fala? Sim, nós vamos orar. Então são orações, momentos de oração que você vai orar por várias coisas, às vezes por pedido que o Espírito Santo vai colocar no teu coração. Gente, a gente pode interceder. A Bíblia diz que nós podemos orar em todos os lugares. O Senhor Jesus disse que vem a hora e chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A mulher samaritana estava dizendo, ou é nesse monte ou é em Jerusalém. Jerusalém era longe. Alguns davam dias de viagem. Você imaginou, toda vez que você tivesse uma causa, você tem que viajar 2 dias. Quando você chegava lá e voltava, já tinha outra causa, já tinha que voltar de novo. Naquele monte, que monte? Um monte desafiador para subir lá no topo. Quem subiria aquele topo? Quem iria àquele lugar toda hora que precisasse? E a mulher disse, sobre adoração, sobre oração, é aqui, nesse monte, segundo os samaritanos, ou é lá em Jerusalém, segundo os judeus? E Jesus disse, olha, chegou a hora que nem aqui nem lá, pode ser aqui, pode ser lá, mas em todos os lugares, amém? Em todo lugar você pode estar orando, intercedendo, dentro do carro, no banheiro, tomando banho, você pode estar orando por alguém, intercessões genéricas, amém? Intercessão de crise é quando oramos por momentos cruciais, designados diretamente pelo Pai, não oramos por pessoas individuais ou por uma lista de oração, mas somos atraídos para perto do Pai através de adoração e louvor, e assim ouvem diretamente dele sobre o que devem orar. Orações de tempo de
crise, amém? São situações específicas. Pense uma coisa, nós estamos em uma nação onde muitas catástrofes acontecem. Há momentos em que a igreja se levanta para orar em tempos de crise. Onde a nossa oração ela é direcionada para trazer uma mudança de realidade para aquele momento. Amém? Orações em tempo de crise. Intercessão pessoal. Quando recebemos um chamado especial para orar regularmente ou intensamente por uma pessoa específica ou pessoas específicas. Amém? Normalmente por pastores e líderes cristãos. Você sabe que Deus levanta pessoas para serem intercessores pessoais? Pessoais. Os reis tinham seus intercessores. Os reis de Israel tinham seus intercessores. Eles eram profetas. O rei de Israel tinha os seus profetas, que estavam ali dando direção, intercedendo diante do trono por aqueles homens, para que lhe fosse dado sabedoria, para que desse direção. Eu vou dizer uma coisa para você, pastores, líderes, precisam de intercessão. Por que a Bíblia nos fala lá em 1 Timóteo, nos fala, 1 Timóteo 4:2, nos fala sobre a importância de orarmos pelas autoridades, por reis, governantes, para que, no finalzinho ele diz, para que tenhamos vida sossegada e possamos viver em paz, porque liderança dá direção, toma decisões, e por isso a importância de intercedermos por essas lideranças. Então, intercessão pessoal, intercessão de guerra, quando são chamados para enfrentar o inimigo em batalhas de alto nível. Em tempos de crises, em tempos difíceis, onde as forças das trevas se levantam de maneira orquestrada para trazer destruição. Amém? Então, intercessão de guerra. Olha, é aquele momento que o diabo está agindo e fazendo de tudo para destruir. Ele sempre está fazendo isso, amém? Mas há momentos específicos em que você entra em uma oração de guerra. Uma oração onde você entra em níveis de batalha com hostes espirituais. Hostes malignas. Então você entra como um guerreiro. Você entra ali na batalha mesmo, por quê? Porque está tendo um confronto. Olha para você ver, quando Daniel estava orando por 21 dias, ele entrou na oração de batalha, uma oração de guerra. Porque principados, potestades da Pérsia, daquela geografia da Pérsia, não eram o rei natural da Pérsia, eram principados, estavam no reino espiritual, impedindo que anjos viessem trazer a resposta. E a guerra era tão grande, irmão, que anjos não estavam conseguindo passar. O anjo teve que voltar e enviar um mensageiro para chamar o outro, Miguel, um arcanjo, para vir ajudar, para vencer aquele principado e poder passar e trazer a resposta que Daniel estava orando por 21 dias. Ali houve o quê? Uma guerra. Uma guerra travada. Então tem tipos de respostas, tem tipo de solução que virá à igreja, a uma nação, a uma pessoa, uma família, que o diabo vai concentrar as suas forças para destruir. Deixa eu dizer uma coisa, Deus tem plano e propósito na vida de todas as pessoas, mas tem umas pessoas que Deus levanta para fazer algo em comum. E o diabo vai agir com toda a força na direção daquela pessoa para impedir que a vontade de Deus seja cumprida. E aí muitas vezes é necessário entrar em guerras profundas, amém? Intercessão sacerdotal é quando somos chamados para cobrir oração sua família, e no caso dos pastores, o rebanho. Então você é um intercessor que representa a sua família diante do Senhor, amém? É quando nós intercedemos pela nossa família.
É quando nós pastores intercedemos pelo rebanho. Amém? Ainda que todos os intercessores atuam como sacerdotes, o intercessor sacerdotal se coloca nessa posição constantemente para cobrir e guardar a sua família e o rebanho do Senhor Jesus. Amém? Intercessão profética é quando recebemos uma unção profética que lhes dê poder para declarar a vontade e desejo do coração de Deus em diversas situações. Amém? E é necessário saber qual é a nossa chamada, para que Deus possa nos usar com mais poder. Então, intercessor profético é aquele que vela e ora para que aquilo que Deus disse se realize. Amém? Isso é um intercessor profético. O Senhor busca intercessores como Jesus e o Espírito Santo. Essa atitude é algo que Ele espera de nós. 1 Timóteo 2:1. Uma vida cristã verdadeira deve ter oração e intercessão diariamente. Amém? A intercessão é para todos os cristãos, mas alguns recebem os dons para interceder. Isso acontece por amor que vem de Deus. Todos nós somos chamados para interceder. Todos nós. Mas há pessoas que Deus levanta para ser intercessores que vão se aprofundar. Todos nós fomos chamados para pregar, amém? Sim ou não? Sim. Você foi chamado para pregar? Jesus disse para você e para mim, para todos, ide pregar o evangelho a toda criatura. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso com uma estrutura de como devemos orar. Não foi só para os pastores, não foi só para os intercessores, foi para todas as pessoas. Então a oração faz parte da nossa vida, a intercessão faz parte da nossa vida. Mas Deus levanta homens e mulheres que vão mergulhar em profundidade. Geralmente esses homens e mulheres, eles são chamados para orar, hora e horas, muitas vezes por dia. E isso não é sinal de mais espiritualidade ou menos espiritualidade, amém? Isso não te faz melhor do que ninguém. Isso não te faz alguém que é melhor diante de Deus. Assim como se você for um empresário e for um homem muito rico, não te faz melhor do que o irmão que ganha um salário todos os meses, amém? Correto? Você admite que isso é verdade? Você acha que o empresário vale mais do que um irmão trabalhador que ganha salário por mês? Não. Então, um intercessor que ora 4, 5 horas, 6 horas por dia não tem maior valor diante de Deus, no sentido de redenção, amém? Todos foram alcançados pela mesma graça, e a graça foi repartida de acordo com a chamada de cada um, amém? Mas aquela pessoa, aquele intercessor, aquele homem, aquela mulher que foi chamada para estar diante do Senhor, velando pela sua palavra, pela igreja, ele vai gastar e vai passar mais tempo. Ele vai mergulhar na presença de Deus. Ele vai ter uma fome, uma necessidade, uma chamada para estar diante de Deus que muitas vezes nem sempre será entendida. Alguns vão dizer, quer se mostrar, quer aparecer, quer ser mais espiritual. Não é sinal de mais espiritualidade, irmão. Inclusive, você que está dizendo isso, ele está orando por você muitas vezes. Amém? Porque o intercessor não é chamado para ficar orando por si. Deus, me dá. Senhor, eu estou precisando disso. Ai, meu Deus, eu quero uma casa nova. Ai, Senhor, eu preciso trocar meu carro. Deus, eu estou precisando, Senhor, de uma roupa. Deus, eu estou precisando de comida. Não, o intercessor está lá intercedendo e velando por causa, irmão, que não são pessoais muitas vezes. São de interesses do céu. E às vezes a vida daquela pessoa que às vezes não tira todo esse tempo está sendo alcançada. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha. Quando você tem esse entendimento, toda a igreja é abençoada. Amém? Assim como uma pessoa que tem posses materiais e que tem generosidade no coração pode abençoar quem não tem, assim também um homem que foi chamado para mergulhar na presença de Deus e gasta horas e horas na presença do Senhor pode ser um instrumento para abençoar muitas outras vidas. Amém? Quantos creem nisso? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está te chamando para ser um intercessor. O nível que Deus vai te levar está
dentro da vontade dele para a tua vida. Mas você precisa entender e compreender que chamada para interceder não é apenas para algumas pessoas. Não é para o pastor, não é para o líder de célula. Chamada para interceder é para todos. E o Espírito Santo vai te conduzir a interceder, a velar para que a palavra de Deus se cumpra. Amém? Quantos querem viver aqui respostas sobrenaturais de Deus na tua vida? Então comece a orar. Quantos querem respostas de Deus que você está precisando na sua casa? Comece a orar. Quantos querem ver a sua vida, a sua realidade espiritual mudar? Comece a orar. Quantos querem realmente viver uma dimensão, uma dinâmica na sua fé, na sua vida com Deus e ver o que Deus colocou na tua vida começar a fluir? Comece a orar. Comece a interceder. Comece a jejuar. Porque os céus respondem às orações da terra. Eu tenho certeza, irmão, tem lá no céu um galpão. A Amazon fica para trás. E a Amazon nem chega perto. Imagina os galpões maiores da terra, onde está lá todos os pedidos, né? Na Amazon é assim, não é? Você faz o pedido, está lá no galpão. Mas você tem que acessar. Pagou o preço. Hoje é muita tecnologia, né? Você já clicou aqui, já a informação chega lá, a inteligência artificial já vai lá, toda a tecnologia vai lá, a caixinha já sai do local onde ela está, já entra na esteira e já é conduzida para o meio de transporte. E logo já está onde? Na tua casa. Deixa eu dizer uma coisa, nós não acessamos esse galpão das bênçãos espirituais que estão lá tudo engavetadinha já. Jesus não vai sair correndo para preparar algo depois que você ora. Do tipo, olha, você não faz um pedido de uma coisa lá na Amazon e depois, ixi, a gente não tem isso aqui. Como é que vai fazer? Como é que vai inventar esse negócio que o cara pediu? Tudo que está ali no site, tem. Tem lá. Mas você não acessa se você não fizer o pedido. E como que você vai fazer isso? Orando. Não reclame da vida que você tem, porque a vida que você tem é o resultado do tanto que você ora. Eita, diga para o seu irmão, diga, não reclame. Não reclame. Está reclamando? Reclamando porque... A música não é assim, mas né? Canta. Por que você está reclamando? Por que você está murmurando? Por que você está dizendo isso e aquilo? O que você tem hoje, principalmente se a gente já é crente velho. E aqui a gente não tem muita gente nova de crente não, hein? Vendo? É crente velho, você tem o que você acessou nos céus. E o que você não tem está lá, meu irmão, empacotadinho, só esperando você dar o clique e acessar. Como que eu acesso? Oração, intercessão, na presença de Deus. Meu Deus, eu quero a minha família salva. Vai orar pela sua família. Vai jejuar pela sua família. Vai fazer propósito pela sua família. Meu Deus, eu quero um casamento melhor. Vai orar pelo seu casamento. Vai plantar sementes pelo seu casamento. Eu quero uma vida espiritual melhor. Vai jejuar mais. Vai ler mais a Bíblia. Pega bons livros e começa a ler. Se achega com quem tem vida de Deus para dar para você. Para de andar com quem só reclama e murmura. Começa a andar com pessoas que possam acrescentar Deus na sua vida. Então você vai ter. Então nós temos aquilo que nós oramos. E se não oramos, não temos, porque nós só podemos acessar as bênçãos espirituais por meio da oração feita em fé, crendo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Deus abençoe sua vida. Amém? Que esta ministração possa ter acrescentado muito a sua vida e você possa sair daqui hoje decidido. Eu quero acessar as bênçãos que Deus para a minha vida. E que o Senhor te levando como intercessor na presença dele. Amém? Amado.